Um caça americano foi abatido dentro do Irã. O piloto ejetou, caiu em território inimigo em plena guerra com defesas aéreas ativas, com o regime iraniano procurando qualquer vitória que pudesse mostrar para o mundo. E uma equipe de resgate conjunta americana e israelense entrou no Irã, localizou os pilotos e os tirou de lá, dentro do Irã. Isso não é ficção científica, isso aconteceu nas últimas horas. E é só uma das notícias que eu preciso te contar hoje. Tem muita coisa que aconteceu desde a nossa última live até agora. Eu sou Davi Umescani, para quem não conhece, moro em Israel há mais de 22 anos, leio em árabe e hebraico e estou aqui trazendo as notícias direto da fronte para vocês. Fica comigo do início ao fim, porque hoje tem muito a explicar. O primeiro bloco dessa live é que vamos começar logo pelo que mais chamou a atenção do mundo nas últimas horas. Um F-15E americano foi abatido no oeste do Irã pelas defesas aéreas iranianas e há indicação de que sistemas de fabricação chinesa instalados pelo regime foram os responsáveis pelo abate desse caça. Olha só, os dois pilotos ejetaram, caíram em solo iraniano. Agora pensa só na situação, gente. Dois pilotos americanos em território inimigo, com o regime iraniano em estado de guerra, procurando qualquer símbolo de vitória para mostrar para a população que apoia o regime, qualquer coisa que dissesse ainda somos capazes de lutar contra os americanos. Capturar pilotos americanos seria exatamente esse tipo de vitória. O resgate aconteceu em menos de uma hora. Só para cortar aqui rapidinho a live, sirenes estão tocando agora, neste exato momento, na região do centro de Israel, Tel Aviv ali e aos arredores de Tel Aviv. Dessa vez não tocou aqui onde eu moro. O resgate, voltando para a história do piloto, o resgate aconteceu em menos de uma hora. Uma equipe conjunta americana e israelense, segundo fontes, provavelmente a unidade 669 de Israel, especializada em resgate em combate, entrou no Irã, localizou os pilotos e os tirou de lá. Os pilotos foram levados para uma base americana na Arábia Saudita com ferimentos leves. Entrar no Irã durante uma guerra com defesas aéreas ativas, localizar dois pilotos em território inimigo e sair com eles em menos de uma hora, isso não é improviso, isso é inteligência em tempo real. Planejamento de meses dos dois exércitos funcionando com uma sincronia que o regime iraniano nunca vai ter. Continuam as sirenes tocando no centro de Israel neste exato momento. Mísseis que foram disparados do Irã. Olha só, gente, o que aconteceu assusta o regime muito mais do que qualquer bombardeio. Essa sincronia entre os dois exércitos. O CENTCOM americano confirmou os fatos mais tarde. O F-15E foi provavelmente abatido por sistemas de defesa aérea iranianos no sudoeste do Irã. Os pilotos foram resgatados com sucesso por uma equipe conjunta, sem deixar ninguém para trás dentro do Irã. Agora vamos falar o que aconteceu hoje mais cedo no Azerbaijão, gente, no Azerbaijão. Enquanto isso acontecia lá no Irã, o resgate, o Irã fazia algo que ninguém estava esperando, né? Muita gente achava que isso não iria acontecer. Ele atacou o Azerbaijão pela primeira vez na história. Uma região lá no Azerbaijão que faz fronteira direta com o Irã. Essas imagens aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, no início desse vídeo, é o ataque ao aeroporto do Azerbaijão. Olha isso. Para quem perguntou das sirenes, elas continuam tocando em Tel Aviv, está na região central. Essa região ela faz fronteira direta com o Irã e com a Turquia, separada do resto do Azerbaijão por território armênio, uma região pequena, estratégica e até hoje completamente fora dessa guerra. Dois drones iranianos Shahed cruzaram essa fronteira hoje de manhã. O primeiro caiu perto de uma escola com crianças dentro, o segundo atingiu o aeroporto internacional da cidade. O Azerbaijão não declarou guerra ao Irã, por enquanto, não está participando de nenhuma operação militar. 2 meses atrás, o presidente iraniano visitou Baku e foi recebido com honras, com cerimônia e com aperto de mão e sorriso. E hoje, drones iranianos explodiram no aeroporto deles. A resposta do Ministério da Defesa foi direta. As infraestruturas civis do país foram atacadas. A responsabilidade é totalmente do Irã. Estamos preparando medidas de resposta para defender nossa autonomia, nossos cidadãos e nossa infraestrutura crítica. O Azerbaijão tem drones israelenses, tem sistemas de defesas turcos, tem quase 700 quilômetros de fronteira com o Irã e tem um povo que não esquece
com facilidade uma humilhação. Isso não vai terminar apenas com uma nota diplomática. Deixa eu localizar vocês aqui, aonde é que é o Azerbaijão, para quem perguntou, né? Vamos mostrar aqui no mapa. As sirenes continuam tocando, tá tocando aqui pertinho de onde eu moro, bem pertinho mesmo, próximo de Jerusalém, mas aqui não foi soada as sirenes. Deixa eu deixar o vídeo correndo aqui, mostrar aqui o Azerbaijão, só um segundo. Aqui, ó. Aqui embaixo, Tabriz, a gente está vendo aqui Tabriz, já é no Irã. Teherã, aqui, ó. Teherã. E aqui em cima, Azerbaijão, acho que é assim que pronuncia em português, e a Armênia. Lembra que eles ameaçaram esses dois países de atacar esses dois países caso eles sirvam de bases para os americanos e para os israelenses. E hoje, sem esperar nada, eles simplesmente atacaram. Foi isso que aconteceu algumas horas atrás. O Irã atirando para todos os lados, e já já vocês vão entender o motivo de tudo isso. Os curdos, agora a notícia que na minha avaliação é a mais estratégica do dia, gente. Por dia, os noticiários ficaram só especulando se os curdos iriam ou não entrar no Irã. As lideranças curdas negavam publicamente, as fontes contradiziam umas às outras, muita desinformação desde ontem à noite e hoje acabou a especulação. Forças curdas começaram a se mover em direção ao território iraniano a partir do Iraque. Para você entender por que isso aí é histórico e eu preciso te dar um contexto para você entender exatamente o que é isso. Existem dentro do Irã aproximadamente 9 milhões de curdos dentro do Irã. Não estou falando dos curdos lá da Síria e nem do Iraque, dentro do Irã. Entre 10 a 15% da população total do Irã, vivendo principalmente no oeste do país, em cidades na fronteira ali, muito próximo ao oeste do país, no oeste do país, no modo geral. Por décadas, esses curdos eles foram tratados como cidadãos de segunda categoria dentro do Irã, eram discriminados, reprimidos, executados quando ousaram resistir. E agora, com o regime enfraquecido militarmente, com a cadeia de comando destruída em partes, com a estrutura ou com a infraestrutura de controle sendo desmantelada e desmontada dia após dia, a janela se abriu para os curdos. Segundo fontes israelenses e americanas, esse movimento não foi improvisado. Israel e Estados Unidos passaram meses preparando esse terreno. Ataques aéreos cirúrgicos foram feitos especificamente para abrir caminho para as forças curdas, inteligência compartilhada, coordenação logística, tudo em silêncio, enquanto o mundo olhava para os mísseis e os bombardeios em Teherã. Uma fonte israelense disse hoje, sem rodeios, o seguinte: há mais surpresas a caminho nas próximas horas. O Irã percebeu tudo isso. Ali Larijani, secretário do Conselho de Segurança Nacional, publicou um aviso formal, dizendo o seguinte: o Irã não tolerará nenhum passe dos curdos. Temos controle total da situação. Quando o regime precisa dizer publicamente que tem controle total, é porque não tem. Isso é desespero total. E aqui vem a conexão que amarra tudo o que você vai ver no resto desse vídeo. O Azerbaijão atacado ao norte, os curdos entrando pelo oeste, os árabes se movimentando no sudoeste, os baloches e sunitas no sudeste. O Irã está sendo cercado por dentro e por fora ao mesmo tempo. E a reação do regime a isso, o que é que eles fazem? Atiram para todos os lados. Atiraram em Chipre mais uma vez hoje, na Turquia, no Catar, na Arábia Saudita, Emirados Árabes, Bahrein. É o que eu vou te mostrar agora, gente, para poder entender tudo isso aí, tá? Enquanto o Azerbaijão ainda processava o ataque, o Irã já estava atirando em mais 3 direções ao mesmo tempo. Chipre publicou alertas de segurança na região da base de Akrotiri. Se você não conhece Akrotiri, vale saber e entender o que é. É um território soberano da Inglaterra, dentro do Chipre. De lá operam aeronaves de vigilância eletrônica que monitoram comunicações militares em todo o Oriente Médio. É um dos olhos e ouvidos mais importantes que o Ocidente tem nessa região. E um alerta nessa base é, na prática, um alerta no Reino Unido. A resposta veio rápida. A Espanha mandou uma fragata para o Mediterrâneo, a França reforçou a presença naval, navios gregos se posicionaram. Olha só. A sirene começou a tocar aqui. Não sei se vocês conseguem escutar. Mais mísseis do Irã. Mais mísseis do Irã nesse exato momento.